Louvamos aquele que é, que foi, que é e será sempre Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, dê graça para esse momento. Nos ajude a compreender a revelação da Tua Palavra. Me dá ouvidos espirituais, meu Pai, e que o nosso coração possa acolher essa palavra com mansidão, no nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Carta do apóstolo São Paulo, Filipenses, capítulo 3. Já encontraram? Amém. Versículo 1 diz assim: Resta, irmão meu, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei do fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição, a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que foi também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo das coisas que atrás ficam, avançando as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplaudo Jesus. Poder sentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo escreve esta carta e nesse capítulo ele inicia uma preocupação. A preocupação da infiltração, da adesão de ensinadores falsos ensinadores, falsos líderes, falsos mestres. Isso é um assunto muito recorrente na Bíblia, principalmente acerca do Novo Testamento, dos falsos ensinos. E é uma coisa que nós devemos estar muito atentos para não estar alimentando-se com palavra de engano, mas tenha certeza que aquele que está nos instruindo tem conhecimento de Deus, tem conhecimento da palavra, está instruído com a verdade,
pois a verdade ela é poder de Deus para a salvação de todo homem, assim diz que assim é o Evangelho. Glória a Deus. Então Paulo tinha essa preocupação, a tipo de ensino, a tipo de formação. As pessoas, esses falsos mestres, eram os judaizantes, os crentes convertidos, mas que eram judeus, judaizantes, e eles pregavam a circuncisão. Eles continuavam falando da circuncisão. Também ele tinha preocupação com os liberais, os que eram liberais, os ensinos liberais. E em terceiro, também ele tinha a preocupação pelos perfeitos, o ensino que era perfeito, eles ensinavam uma perfeição. E Paulo, ele tinha essa preocupação, dando essa advertência. A seguir, ele dá o testemunho de vida e a razão do seu testemunho. Louvado seja Deus. E é desse testemunho de vida de Paulo, e é essa razão que Paulo assim testifica, que nós vamos deter para o nosso coração nessa noite, o que Deus vai falar conosco. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo, ele fala da sua qualidade, das suas virtudes, ele fala da sua pessoa no seu testemunho. Ele fala que é um homem que foi circuncidado, um homem que foi circuncidado 8 dias, e ele é de Aliás, de Israel, da tribo de Benjamim. Era um homem que era fariseu, ele era hebreu de hebreus, ele era, segundo a lei, ele era irrepreensível. Então era um homem notável, aleluia. Paulo era um homem admirável, segundo aquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Paulo, eu acredito que, assim como nós aprendemos pela parábola de Jesus Cristo, quando Jesus encontra aquele homem rico, aquele jovem rico, e o jovem rico pergunta: mestre, o que eu devo fazer para a vida eterna? Então aquele jovem pergunta a Jesus, e Jesus responde: você conhece os mandamentos? Ele diz: olha, os mandamentos eu pratico desde criança. Jesus: pô, então viva pela lei, pelo que você pratica, mas ainda lhe falta. Aleluia. E eu creio que para si também nós podemos tirar isso como lição para a nossa vida e fazer uma reflexão sobre nós, o que é que aí nos falta a respeito do conhecimento que nós temos de Deus. Aleluia. Porque Paulo, ele chega a testemunhar que ele é um homem com todas essas virtudes, com todas essas condições, mas que ele abriu mão de tudo e colocou como perda. Considerou o que ele tinha anteriormente como esterco, para conhecer a excelência do conhecimento da ressurreição de Cristo. Aleluia. O poder da ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Então eu acredito que muitos de nós, quando ouvimos falar de poder da ressurreição, não entendemos o significado tão importante que é para a nossa vida. Aleluia. E quando se fala de conhecer a Deus, desde o Velho Testamento, Deus faz esse apelo. Oséias escreve no capítulo 6, versículo 3, ele diz que nós devemos buscar a Deus, conhecer a Deus e continuar buscando a conhecer. Que Ele virá como uma alva ao seu dia, Ele virá como a claridade do dia, aleluia, e virá também como uma chuva seródia para aguar, regrar a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então você prosperará, aleluia. O conhecimento que a gente tem de Deus é muito importante para a firmeza da nossa fé, para a convicção do que nós aprendemos acerca dele. Louvado seja o nome do Senhor. Também ele apela, Oséias capítulo 6, versículo 4, dizendo: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Aleluia. A falta do conhecimento. E por essa falta de conhecimento, porque os sacerdotes não se interessaram em conhecer, aleluia, eu também me rejeitarei. E eu não quero entrar nessa lista de homens que ensinam sem conhecimento para dar informação a você, para eu não pagar esse preço. Aleluia. Portanto, eu quero apresentar um Jesus que eu conheço. Eu quero falar de um Deus que eu conheço. Não é um Deus que a gente ouve a história, mas um Deus que é acessível a cada um, a
a se relacionar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus também no Novo Testamento, ele fala em João 17:13, ele diz: eu quero que vocês conheçam somente a Deus, o único e verdadeiro Deus, e a mim. Aleluia. Isso porque é preciso a gente ter convicção, para que a gente não busque em outras fontes resposta para alguns resultados de nossa vida que nós necessitamos. Aleluia. E busque somente em Deus. E somente em Deus nós encontraremos, tendo conhecimento, saber o que Ele pode fazer por mim naquela área que eu estou sofrendo, que eu estou padecendo, que eu estou enfrentando. Somente pelo conhecimento que eu tenho de Deus, que eu digo, vou me firmar, porque Ele tem uma promessa. Aleluia. Ele tem uma bênção para mim nessa área. Louvado seja o nome do Senhor. A importância, para você entender o quanto é importante ter conhecimento, porque a Bíblia diz que Deus responde dessa forma: que eu seja conhecido dele. Quer dizer, eu conheço a Deus e passo a ser conhecido dele. Em Atos dos Apóstolos 19:15 conta uma história muito interessante. Os filhos de Cefas, uma pessoa, uns homens mal intencionados, ele viu Paulo orando e fazendo prodígio, milagre, viu Paulo entregando pedaços dos seus aventais para que as pessoas fossem curadas. E ele vendo aquele poder, aquele dom que Paulo tinha, ele se reuniu e disse: nós vamos fazer isso também. Vendo Paulo expulsar os espíritos imundos, aleluia, ele disse: vamos fazer isso também, aleluia. E eles foram encontrar um jovem, um homem com espírito imundo, um espírito maligno. E ali o espírito maligno olhou para ele e disse: bom, eu conheço Jesus Cristo, aleluia, e eu sei quem é Paulo, e vocês quem são? Aleluia, glória a Deus. Então, o conhecimento essa convicção, essa importância, louvado seja Deus, para solucionar aquilo que nós estamos precisando, para dar autoridade para solucionar aquilo que nós estamos precisando solucionar. Eu quero saber se nessa noite tem alguém comigo aí para crer no poder da ressurreição. Aleluia. Dê glória a Deus bem forte pelo poder da ressurreição. Isso, o poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição, ele está em nós. Aleluia. O poder da ressurreição está na minha vida e está na sua vida. Aleluia. Mas, porém, muitos de nós não temos conhecimento suficiente para se firmar, para ter a convicção dessa verdade em nossa vida. Aleluia. E precisa, para que a gente viva esse conhecimento, precisa de coragem, precisa de ânimo. E isso não é um princípio de agora, é um princípio antigo. Desde o Antigo Testamento, quando Deus falou com Josué, ele disse: Josué, tenha bom ânimo, se esforça. O que você tem que fazer somente é de noite meditar na palavra. De noite você tem que conhecer o que está relacionado à sua caminhada, à sua vida. Aleluia. Você precisa ter essa informação. Você precisa de noite, precisa ter força, precisa ter ânimo, precisa ter coragem para isso. Aleluia. Ele diz: então, Josué, você precisa disso, se esforçar. Depois de tudo isso, ninguém te sustirá, ninguém te vencerá. Aleluia. Então a força do poder de Deus está no conhecimento. É por isso que Jesus falou e já escreveu: conhecereis a verdade vos libertará, por causa do poder de Deus que está sobre ela. Aleluia. E nós às vezes nos falta muito acerca disso. Louvado seja Deus. Nos falta muito. E Paulo, ele dá esse testemunho e fala desse poder da ressurreição, e fala da renúncia que ele teve da vida dele, das coisas anteriores, por um alvo, por um objetivo. Ele queria ser achado em Cristo. Aleluia. Isso é algo, irmão, que é muito importante para a nossa vida. Não é ser religioso, não é ser crente, não é ir para a igreja, não é cantar música evangélica,
aparelho e ouvir, não é contribuição, não é louvor, não é, aleluia, é algo de intimidade, aleluia, é algo muito pessoal. Glória a Deus. Eu quero ser achado por Cristo, eu quero ganhar a Cristo, aleluia, é ganhar, aleluia, ganhar a Cristo, quer dizer, conquistar a Cristo para a sua vida. Louvado seja Deus. E tudo isso requer ânimo, coragem, força. Paulo escreve em Romanos no capítulo 5, ele decorre sobre esse assunto. Ele fala que nós pela fé adentramos a graça, e dentro da graça, com a fé, requer que a gente tenha paciência, requer que a gente tenha experiência, requer que a gente tenha esperança. Aleluia. Tudo é algo que nos força a desistir. Ter paciência é uma virtude do Espírito Santo. Nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. Aleluia. Muitas pessoas têm por nada. Eu não tenho mais paciência para nada. Aleluia. O cristão deve se enxergar no Senhor e dizer: misericórdia, me ajude, Espírito Santo, me dê esse dom maravilhoso, aleluia, me dê esse fruto maravilhoso, o fruto do Espírito, a paciência, aleluia, louvado seja Deus. É preciso eu ter coragem, aleluia. Coragem é algo que está na minha natureza. Eu não me fazer fraco, eu não me deixar ser vencido, eu não me contentar com aquela situação, mas sempre buscando me erguer. Erguer como? Buscando em Deus. Você ouviu o testemunho de Jéssica e Geise aí? Orei, houve uma redução, mas ela voltou na posse, ficou orando. Ela não foi esperando pela oração que eu fiz. Ela foi buscar na fonte, ela mesma. Eu só dei o início, aleluia. E se ela não vai buscar, ela anulava a oração da minha parte. E ela hoje ainda estava sem contar o testemunho. Aleluia, glória a Deus. Essa semana, antes de ontem, perguntaram a mim: como é que você está, pastor? Eu disse: eu estou louvando a Deus, aleluia. Eu estou numa fase que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, não haja manada de ovelha no curral, aleluia, que tudo não esteja como eu quero, mas eu ainda louvarei ao meu Senhor. Eu tenho uma esperança em Cristo Jesus, aleluia, e é isso que nós devemos manter no nosso coração. Mas essa esperança mantida só acontece pelo conhecimento, pela a convicção. Deus é comigo, aleluia. Então Paulo dá esse testemunho e dá essa instrução. Era assim que Paulo olhava para a vida, era assim que Paulo estava construindo a vida dele, aleluia. E é algo que nós, como ele mesmo disse: se você vem em mim, olhar para mim, enxergar alguma coisa que é boa, de boa fama, pode fazer, praticar, aleluia. Então é algo que nós devemos praticar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele dá essa instrução, como ele olhava para construir a vida. Porque às vezes, irmão, em alguma situação que nós não estamos em perda ou não estamos conquistando, há no nosso coração uma inquietude, aleluia, como se o nosso alvo maior fosse aquilo. O nosso alvo maior é Jesus, aleluia. O nosso alvo maior é essa caminhada de vocação, qual foi o chamado, aleluia. A nossa vocação, o nosso foco maior é a esperança da vida de Cristo, aleluia. O nosso foco é o céu, louvado seja Deus. Há uma esperança, nós não podemos desviar, glória a Deus. Então Paulo, ele dá essa instrução de como ele olhava aquilo que ele era, um homem sábio, um instruído, mas ele disse: alguma coisa falta eu conhecer a excelência do poder da ressurreição de Jesus Cristo, aleluia. Falta eu ter essa excelência, falta eu conhecer isso, aleluia. E às vezes nós
Nós ouvimos falar, mas não temos o interesse. Não temos interesse. Jesus batiza com o Espírito Santo. Qual é o seu interesse de batizar com o Espírito Santo? Jesus tem o poder. Jesus dá o dom é da fé. Você tem interesse de receber o dom da fé? Você busca o dom da fé? Jesus dá o dom de curar. Você busca o dom de curar. Você tem um interesse, você tem um alvo, você tem um foco para aquilo. Aleluia. Glória a Deus. Então, o poder da ressurreição é algo que nos leva para Deus, para fortalecer aquilo que Deus está em nós. Aleluia. Então, Paulo, ele decorre esse assunto, louvado seja o nome do Senhor, e ele diz no versículo 8, no versículo 7, mas o que para mim era ganho, eu reputei como perda. Outrora, porque ele era um homem da linhagem, da promessa de Abraão, um judeu, chegou a ser fariseu, um homem reconhecido. Aí ele disse, para mim, reputei tudo como perda. Aleluia. Não que ele esteja dizendo que o homem em Cristo seja ignorante, que o homem em Cristo não tenha as capacidades, não seja visto. Não é isso. Ele está dizendo a prioridade que ele tem a partir de hoje. A partir daquele momento era a prioridade dele. Não era mais aquela vaidade de ser visto. Aleluia. Ele queria achar Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 8 ele diz: na verdade tenho também por perto todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu quero conhecer essa excelência. Aleluia. Tudo de Deus, irmão, é excelente. Aleluia. E o que nós temos buscado dessa excelência de Deus para nós? Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos vivendo um tempo globalizado. Principalmente o Evangelho é globalizado. Todos os ensinos é para fazer você ricamente, prosperamente, é para você não sofrer, é para você não ter desilusão, é para você viver uma vida dentro de uma bolha, uma vida sua própria, que ninguém o atinge. Isso não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que mesmo nas nossas aflições, Pedro escreve dessa forma, ainda que nós tenhamos vivido uma aflição, esteja consolado, porque o que habita em nós é o Espírito da glória de Deus. Aleluia. A visão é outra. Louvado seja o nome do Senhor. E há momentos difíceis. Eu passei esse dia difícil, não é fácil. Não dorme, não dormi 2 horas por noite. Aleluia. Não dormia, glória a Deus, mas tranquilo e calmo, orando. Senhor, eu busco em Ti essa recuperação, essa restauração. Aleluia. Tomando medicamento, buscando o Senhor. Senhor, eu busco em Ti. Eu espero no Senhor. Aleluia. Até que Ele pôde dar o ar da graça, glória a Deus, e me restabelecer. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sou grato a Deus por isso, porque Ele me dá esperança, Ele me dá confiança. Mas eu confio por quê? Porque eu tenho buscado, eu tenho me interessado, eu tenho me esforçado para conhecê-lo. Eu tenho me esforçado, eu tenho buscado para ter uma aproximação a Ele. Às vezes, irmão, nós ocupamos o nosso tempo com coisas alheias desse tempo presente e não muda nada a nossa vida. O que muda a nossa vida é dar prioridade a Deus. Aleluia. Você quer enriquecer financeiramente? Dê prioridade a Deus e use os princípios que Ele diz para que você melhore financeiramente. Tudo é princípios e Ele ensina como é. Louvado seja Deus. Aleluia. Então Paulo, ele tinha um foco. Ele trabalhava olhando. Paulo fazia tendas. Ele trabalhava fazendo tendas. Mas mesmo assim, ele tinha um olhar para o futuro. Não o futuro das coisas terrenas, mas o futuro das coisas celestiais. Ele diz:
É no versículo 9. E seja achado, ele diz no versículo 8. Na verdade, tenho por perda todas as coisas, pelo excelente conhecimento do meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Ele perdeu por causa de Cristo. Esse homem bem-sucedido perdeu tudo por causa de Cristo. Aleluia. Na modernidade de hoje, se o crente perder alguma coisa por causa de Cristo, ele deixa de ser crente. Aleluia. Se na igreja ele não alcançar, ele sai da igreja. Aleluia. Está tudo modernizado. Louvado seja o nome do Senhor. Sofri perda das coisas e as considero um desterro para ganhar a Cristo. Então, o meu objetivo nesse plano é estar com Cristo, é viver com Cristo, é viver para Cristo. É nele existe, só existe nele, por ele e para ele. Aleluia. E isso não impede de eu trabalhar, não impede de eu comprar, de eu pagar, não impede de eu fazer nada secularmente. Porém, tudo é prioridade do céu. Toda a minha vida é prioridade do céu. Ele disse: achado nele, não tenho a minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia. Aí como é que eu vou ter uma fé sustentável? Como é que eu vou ter uma fé que vai suportar a prensa? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o que falta de dia. O culto da semana. Pastor, mas você não viu o tempo como é que estava, não? Vi. Mas olha os outros que chegaram aqui. Aleluia. Olha os outros que estão aqui. Não chegam mais dentro da hora, chegam um pouco mais atrasado. Mas considerou o dia de hoje como um culto, considerou que ele tinha que estar na presença de Jesus, considerou que ele tinha que ouvir a palavra, ele considerou que tinha que estar em comunhão com a igreja, ele considerou, ele fez considerações e aqui está. Aleluia. E eu quero declarar para você que com dificuldade, talvez tenha chegado aqui, eu declaro uma bênção para você de Deus. E Deus libera, assim como eu estou liberando uma bênção para a tua vida. Aquilo que você está necessitando, mais necessitando, Deus vai suprir de uma forma ou de outra. Não queira saber como é que Deus vai operar, mas crê que Ele vai operar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então ele diz: para conhecer a virtude da ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. A morte que trouxe vida, irmão. Como é que a morte traz vida? Aleluia. Pelo poder de Deus. Aleluia. Irmão, como é que a morte traz vida? Pelo poder de Deus. Aleluia. Como é que a escuridade vem à luz? Pela luz do Espírito Santo. Nós temos resposta. Aleluia. Glória a Deus. Não que haja, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ele está falando justamente do que ele combatia, dos perfeccionistas, umas pessoas que ensinavam a perfeição. E ele está demonstrando que ninguém é perfeito. Ele diz: olha, não que haja, tenha alcançado, que seja perfeito. Ele vai falar conosco agora, Deus. Ele diz assim: mas prossigo para alcançar aquilo o qual fui também preso por Cristo Jesus. Então, veja bem, nós não somos perfeitos, mas nós temos que prosseguir. Eu tenho que prosseguir no conhecimento, buscando conhecimento. Eu tenho que prosseguir em oração. Eu tenho que prosseguir comprometido. Eu tenho que prosseguir buscando aquilo que Deus me oferece. Eu tenho que prosseguir. Aleluia. Temos que prosseguir. Contra mim não julgo haja alcançado, mas essas coisas eu faço. Uma coisa eu faço,
que esquecendo das coisas para trás fico, avançando para o que estão adiante de mim. Sabe, irmão, nós olhamos para as coisas anteriores, as coisas que já passaram. É porque antigamente, aleluia, Deus está fazendo novo. Deus está fazendo novo para a nossa vida. Entre nesse ciclo da novidade de Deus do seu viver. É tempo de orar, pedir Espírito Santo. Eu quero ser atual, aleluia. Eu quero estar atualizado nas coisas do céu, aleluia. Eu quero estar atualizado com as novidades de Deus para a minha vida. Eu quero estar atualizado. Eu só me atualizo tomando conhecimento. Aleluia. Aí ele diz: avanço para as coisas que estão adiante de mim. Mas o que Paulo está falando, ele não está falando de coisas materiais. Aí ele diz: prossigo para o alvo. Ele tinha um objetivo que não era terreno, mas celestial. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele dá essa instrução sempre colocando Cristo em primeiro plano, sempre colocando as coisas de Deus em primeiro plano, sempre falando de Deus em primeira pessoa. Aleluia. E às vezes, irmão, nos falta isso. Nós somos esmorecidos, nós somos desanimados, a nossa força não existe. Aleluia. Você sabe, irmão, que nós devemos orar muito pelo espírito da preguiça, que muita coisa na nossa vida é preguiça mesmo. Amanhece o dia com preguiça, não estou com vontade, não é preguiça mesmo, não é que eu não tenho vontade não. Aleluia. Se observe quantas coisas que você levanta porque é algo que é do seu interesse, que você gosta, que você quer, que vai lhe animar, que vai satisfazer. Como você levanta disposto, levanta, para não se atrasar, levanta, bora. Mas nas outras áreas, não estou com vontade. Me ensinou, é preguiça. Nós estamos vivendo esse tempo de começar a olhar dessa forma. Paulo, ele começou a enxergar como era que ele construía a vida em Deus. É tempo de nós começar a parar e dizer: meu Deus, como é que eu vou construir minha vida agora? Uma vida do Senhor. Eu preciso ter vida em Deus. Eu não posso me contentar em ser crente. Eu não posso me contentar em fazer parte de uma igreja. Eu não posso me contentar para pedir um hino. Eu preciso ter vida, a vida em Deus. Aleluia. Isso é o que dá garantia. Glória a Deus. Então Paulo, ele preocupado com esses ensino que estava se infiltrando. Hoje, irmão, nem precisa vir na igreja. Os crentes hoje têm uma inquietude. A Bíblia diz que você não deve se alimentar em ventos de doutrina. O crente tem que ter discernimento. Ele tem que pedir a Deus que espírito é. João escreve para que você te ensine qual é o espírito. Se você tem um ensinador que conhece as escrituras, mostra para você o ensino correto, vai levando sem tradição, sem cultura, mas o poder do evangelho é nele que você tem que se apegar. Mas nem precisa vir para a igreja, porque o crente é inquieto. Ele não procura se alimentar direito, ele não procura ter o conhecimento necessário, e ele começa a rodar na internet, buscando coisas que chamam a atenção. E olha que é só o que tem. Pregação evangélica, cada nome bonito que desperta a atenção. A pessoa olha e vai olhar. Meu Deus, aí começa a assistir. Você quer realmente uma mudança de vida, já que você congrega nesse ministério, sou eu, seu pastor, em vez de você buscar mensagem, comida e outro, bota no nosso aplicativo, coloca no nosso canal, busca uma mensagem,
Busca uma mensagem para você ouvir, aquela que você vai entender melhor. Aleluia. Comece a fazer isso e você vai ver que essas inquietudes, essas impaciências da sua vida vai passar. Porque você vai ser alimentado de uma única fonte. Quando você vive essa corrida, você vive embriagados. Você se embriaga. Você já não tem convicção do que você crê. Você crê naquilo que muitas vezes a sua natureza não concorda com o outro está dizendo, aí você, é verdade, mas não é verdade. Aleluia, glória a Deus. Se observe, irmão, que Jesus, antes de assuntar os céus, ele disse: ide e ensinai o que eu vos ensinei. Hoje o Evangelho no Brasil não ensina o que Jesus ensinou. Não ensina isso, irmão. Só ensina o judaizante, um evangelho judaizante, cheio de misticismo, cheio de coisa, tudo história do Velho Testamento. Aí quer fazer de aplicação pessoal. Essa aplicação pessoal é uma graça que era dada limitada para aquelas situações. Hoje não, a graça é dada sob o poder de Deus na ressurreição de Cristo. Aleluia, que está na sua vida. O Evangelho é poder. Vá trabalhar, procure o seu emprego, ore para receber aumento, seja leal, seja fiel e viva o Evangelho da graça. E você verá que o Evangelho funciona com o poder de Deus na sua vida. Aleluia. É fácil, irmão, da gente entender isso. É porque a gente não quer entender. A carta de Hebreus, o escritor fala: hoje tu era para ser mestre, já era para tu ser mestre, mas ainda está necessitando dos primeiros rudimentos da palavra. Você sabe por quê? Porque só busca o que eu tenho para lhe dar, e o que eu tenho para lhe dar vai para a memória. E o que vai para a memória faz o quê? Esquece. Busque para você. Para quando eu falar, você já saber do que eu estou falando, porque você já conhece. Eu estou falando de Jesus Cristo e você vai dizer: eu sei quem é esse Jesus. Eu estou falando de teus pais que estão sentados em alto e subindo o tom. Eu sei quem é Ele. Eu sei quem é esse Deus que o pastor está pregando. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida que nós devemos nos adaptar para a caminhada. Aleluia. Segunda-feira nós vamos estar aqui. Em nome de Jesus, se esforce bem. Que eu vou ensinar algo para vocês de grande valor para a sua vida. Para que você deixe de ser mocoronga, moleirão, abatido. Pelo contrário, você vai receber. Eu tenho um eletromagnético que coloca assim, o cabelo da pessoa fica na energia, transmite, a pessoa fica com o cabelo arrepiado assim, tudo em pé. Glória a Deus. É uma descarga poderosa, maravilhosa. É isso que vocês vão receber segunda-feira. Vocês vão receber uma descarga pela palavra de Deus. E o Espírito Santo está aí com você, confirmando. E você vai deixar de ser moleirão, abatido. Você vai dizer que em nome de Jesus. E quem é você em Jesus? Você vai saber que eu sou filho de Deus, do Papai. Jesus está em mim. Isso é uma coisa limbística que a gente tem por palavra. Mas eu duvido um pouco de você tem a convicção disso. É preciso ter a convicção, aleluia. É quando eu dizer Jesus, você vai saltar aí, é Ele meu Salvador. Quando eu dizer Jesus, é Ele meu Senhor. Aleluia, quando eu dizer Jesus, é Ele o Rei da Glória. Você vai conhecer quem Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Então Paulo, ele instrui a Filipe, aos filipenses, dessa instrução com essa preocupação. A preocupação que ele percebia, ele como pastor instruía. Assim sou eu.
Eu percebo muitas coisas que, como pastor, busco instruir. Mensagens com conteúdo para que você entenda. Não uma mensagem didática, não uma mensagem pontual. Não é isso. Uma mensagem para que você possa se agarrar. Isso é isso mesmo. A verdade é essa aqui mesmo. Eu vou me apegar a isso aqui. Vou me apegar. Aleluia. Então Paulo, ele percebia e deu essa instrução. Uma instrução para trazer novamente os cristãos para o centro. Que centro? O centro da vontade de Deus. Que é o seu lugar. Amém? Aplauda Jesus com alegria. Glória a Deus.